Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online aqui na cidade de Patos de Minas, para todo o Brasil e o mundo inteiro. Você que está nos ouvindo, nos assistir, eu te saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por ti. E agora nós estamos entrando aí no seu lar, na sua vida, para levar, ministrando a palavra do Senhor, o poder de Deus para a sua vida. Como é de costume, nós cantamos um louvor, porque o louvor a Deus é a gente confessar com os lábios a palavra de Deus. E no louvor, o louvor tem que confessar também a palavra. A letra do hino tem que falar de Cristo. E hoje nós vamos louvar um hino que já aconteceu na cruz. Renova minha vida em teu Espírito. Então, ele já renovou a nossa vida espiritual no Espírito dele. O Espírito Santo de Deus. A gente canta isso que, quando nós não sabíamos, que ainda ia renovar. Não, mas na cruz ele já concluiu essa renovação. Hoje nós vivemos em novidade de vida. Hoje nós somos uma nova massa, uma nova criatura. Porque na cruz, Cristo fez tudo que precisamos, fez tudo o que precisava acontecer para a nossa vida se tornar pura, santa, justa. Então nós fomos justificados na cruz. Então, vamos fazer uma breve oração. A oração também é confessar a palavra. Confessar o que Cristo fez por nós. Por exemplo, na cruz, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu falei no culto do domingo que eu ia pôr a faixa aqui, mas não deu para colocar hoje, mas domingo nós vamos estar com a faixa aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Antes de nós continuarmos, eu vou pedir um favor a você. Você pega uma caneta e um papel para anotar todos os versículos, para depois você conferir a palavra. Porque você conferindo a palavra em casa, ouvindo a mensagem novamente, Deus vai te revelar coisas novas e maravilhosas que ainda não conhece. Muitas coisas vão ser reveladas hoje aqui, mas na hora que você estiver ouvindo a mensagem e examinando a palavra, Deus vai também te revelar. Porque a mesma coisa que está em mim está em ti. O mesmo Espírito que está em mim está em ti. Talvez em você possa não estar desenvolvendo, não estar ativado. Mas à medida que você vai crendo na palavra, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Então quem ora por nós é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Vamos louvar a Deus. Primeiramente a confissão de fé. Pai, eu te louvo nesta noite, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, pela tua palavra, pelo teu nome glorioso, pela pessoa que tu és, poderosa nas nossas vidas, o qual deixou esta palavra para, através dela, manifestar o teu poder na nossa vida. E nós tomamos posse da herança, da bênção que já foi concretizada lá na cruz. Obrigado, Senhor, por este homem, por esta mulher que está nos ouvindo, está nos assistindo, porque eu sou um canal de bênção para levar a tua palavra a essas pessoas. Não somente eu nesta noite, mas muitos homens de Deus estão pregando a tua genuína palavra. Pai, que esta palavra vá de encontro dos teus filhos e produza o resultado para a qual ela está sendo enviada nessa noite, Pai. Para produzir frutos maravilhosos na vida de todos nós que estamos participando desse culto online nessa noite. Dessa palavra maravilhosa, dos louvores, de tudo que vai acontecer aqui pela manifestação do teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço nessa noite. Abba, Pai. Glória a Deus. Então, como eu falei, esse hino já aconteceu na cruz.
Então ele não vai renovar, ele já te renovou. E eu peço a você que eu estou declarando na tua vida e você toma posse dessa palavra nesta noite. Eu declaro na tua vida que ele já te renovou, já te transformou na cruz. Toma posse dessa palavra e põe em prática na tua vida. Em nome de Jesus. Renova minha vida em teu Espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor, a minha consciência quer sentir tua presença, ele já está em nós, e trema toda a estrutura de pedra de meu coração. E trema, diga comigo, venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder, vivifica minha alma. Ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te engrandecer e bem dizer, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Daqui a pouco o poder de Deus estará sendo ministrado aqui. O poder de Deus é a palavra. Renova minha vida em teu Espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor, a minha consciência quer sentir tua presença, e trema toda a estrutura de pedra de meu coração, e trema, venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder, vivifica minha alma. Ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te engrandecer e bem dizer, preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Obrigado, Senhor, porque teu poder é maravilhoso na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado por essas pessoas que estão nos assistindo, Pai. O teu poder vai ser ministrado, vai ser derramado nesta noite no coração dos teus filhos, porque o teu poder é a tua palavra, que vai de encontro a essas vidas, produzindo sinais e prodígios de maravilhas, milagre na vida desse que crê, prodígio na vida desse que crê, porque é o teu poder. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Tudo isso é a tua palavra, Pai. A espada de dois gumes que corta dos dois lados. Corta para levar o bem e corta para destruir o mal também. Obrigado, Senhor. E vamos, neste momento, te louvar através da ministração da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Te agradeço de coração. Maravilha, né, queridos? Estamos aqui mais uma vez aqui.
Eu estou aqui numa terra longínqua, longe, mas nós estamos em espírito, ligado pelo Espírito de Deus, pela palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus pelas nossas vidas. Então, no culto de domingo, nós falamos a respeito de ministério. Essa noite nós vamos falar de vários ministérios, e principalmente o ministério da reconciliação. E a mensagem central, nós estamos falando a verdade de Deus. Tudo isso que nós estamos ministrando hoje, e outrora, que no passado já vem quarta e aos domingos, nós estamos celebrando a palavra. Tudo isso é a verdade de Deus para nossas vidas. Então a palavra, meu querido, não é para nós discutirmos, não é para nós dizer, isso é a verdade, isso é... Não, a palavra de Deus é para nós ouvirmos, crermos e colocar em prática na nossa vida. Ela só vai fazer efeito se nós colocar em prática na nossa vida. Se você só ouvir e não tentar participar na sua vida, colocar em prática na sua vida, não vai adiantar. Mesmo a gente estando pregando a palavra todo dia, toda hora, falando de Deus, se nós não colocar, encaixar na nossa vida, colocar como uso prioritário na nossa vida, não vai adiantar. Está na internet colocando versículos aqui, versículo bonito mas não adianta. Não adianta você abrir sua Bíblia lá numa mesinha em casa, pôr flores do lado e ela pegar poeira. Não adianta. Você precisa abrir a Bíblia, mas o mais importante é abrir a sua mente, o seu entendimento, para que a palavra penetre no seu coração. E não adianta você pedir para Deus iluminar a tua vida se você não vai participar da palavra. O apóstolo Paulo orou numa igreja em Éfeso e ele pediu a Deus para que ele iluminasse os olhos daquelas pessoas para ter conhecimento da verdade. Porque, como eu disse aqui, o Evangelho, para que é o Evangelho? O Evangelho é para nos educar a como nós vivemos nesse mundo que está dominado pelo mal. Deus criou as coisas maravilhosas, mas o mal está dominando. Então nós, conhecedores da palavra, fugimos desse mal. Conhecendo a palavra já nos libertou. Liberta dessas coisas que Deus não agrada. Então nessa noite, no capítulo 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, porque a pessoa perguntou, por que o irmão só lê mais nas cartas de Paulo? Porque foi o evangelho da graça aos gentios que Cristo, aquela visão, aquele êxtase que Paulo teve, foi ao terceiro céu, em espírito, ele recebeu essa revelação de Deus. Então, essas cartas não precisa interpretar, porque já é a revelação. Tudo que eu vou ler aqui você vai entender. Não precisa eu interpretar, porque a interpretação do homem atrapalha tudo. Não preciso aplicar teologia aqui, porque teologia é teoria de homem. E aqui é a palavra de Deus. Se eu aplicar teoria de homem aqui, se torna religião. E nós não somos religião, nós somos cristãos. Por que cristão? Porque nós somos imitadores de Paulo, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Então nós estamos esforçando para imitar Deus, para imitar o apóstolo Paulo que imitava Deus. Porque não é fácil. Mas com o poder de Deus na nossa vida, com a ajuda de Deus, o Espírito Santo que intercede por nós em todas as áreas, nós estamos caminhando. Nessa esperança que é a âncora para a nossa âncora, a nossa esperança está ancorada em Cristo. Cristo é a nossa esperança. De vivermos aqui e concluirmos a obra de Deus na nossa vida, que é a vida eterna. Reinando em vida, nós já estamos. Capítulo 3.
Vamos ver aqui no 3, aqui, o que é que fala aqui? 3. Vamos, antes de nós chegar no Ministério da Reconciliação, tem vários ministérios. Ministério da Reconciliação, Ministério do Espírito, que é o Ministério da Justiça, Ministério dos Anjos, Ministério de Morte. Tá vendo? E tem também o Ministério de Morte. Aliás, tinha, que o Ministério de Morte era a lei de Moisés. Vamos ver aqui 3, versículos 6 e 7. Vamos ler o versículo 5, para nós chegarmos lá na mensagem principal, que é o Ministério da Reconciliação. O que é que seria isso? O que é isto? Vamos ver aqui, capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 5. Hoje eu quero pedir desculpa aos irmãos, que a nossa garganta está irritada, o clima aqui mudou, está muito quente aqui na nossa região, o ar está seco e a gente está sofrendo um pouco da garganta, mas isso faz parte da nossa vida secular. Capítulo 3, versículo 5. Lá no início diz assim: a excelência do ministério da nova aliança. Aqui vai fazer uma comparação entre dois ministérios, o ministério da morte e o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é esse que nós estamos vivendo, é a graça. Tudo é espiritual. Vamos ver aqui, ó. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Está vendo? De nós mesmos, nós podemos fazer até muitas coisas, mas se a nossa prioridade não for em Deus, nós não vamos ser suficientes para fazer as coisas. Uma vez uma moça me ofereceu um negócio, eu digo: não, eu já sou rico, só não tenho dinheiro. Aí ela disse: como você é rico? Eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono do mundo, Ele que me criou. Então a Bíblia diz que Ele, mandando seu filho Ele se fez pobre para nos enriquecer. E essa riqueza que nós temos é o que está dentro de nós. Essa semana eu estava respondendo uma pergunta no WhatsApp e uma mulher falou que as pessoas tinham muita inveja dela e ela não tinha nada. Eu disse: mas é assim mesmo. Nós também já passamos por isso. Porque eles invejam não é o que a gente tem, é o que a gente é. É o que você é, meu querido. Às vezes você diz: mas não tem nada, como é que essa pessoa está invejando? É porque dentro de você tem um tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus, é Deus que está em você, Deus mora em você. Tua família é de Deus, tudo na tua casa é de Deus. Eu profetizo na tua vida isso, toma posse dessa palavra. Fala: eu sou uma pessoa de Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. E nada vai me deter, porque eu estou fortalecido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Eu estou com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito lá em Efésios. Então, a nossa suficiência, meu querido, vem de Deus. Eu não sou nada de mim mesmo, mas o que eu faço, minha suficiência vem de Deus. Vamos continuar, o versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa letra que mata era a lei de Moisés. A lei de Moisés era considerada um ministério da morte. Nós vamos ler aqui que vai falar. Eu já estou antecipando. Mas a letra que matava, que foi escrita numa pedra, que foi dada a Moisés, ela é um ministério de morte. Qualquer erro que você praticava na lei, pela lei já te julgava, você era apedrejado e morto. Não tinha escapula. Desviou da lei, errou o alvo, que tinha o pecado na lei. Vamos continuar. De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Está vendo? Nós estamos no ministério do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito
vivifica. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da sua glória, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Está vendo? Quando Deus deu a lei a Moisés, que ele desceu lá do monte, onde ele recebeu as tábuas da lei, então quando ele desceu, o povo de Israel que ia falar com Moisés não dava conta de encarar o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés estava com a glória de Deus, resplandecia, e o homem não tinha capacidade de ficar na frente de Moisés, porque Moisés estava refletindo a luz de Deus naquele momento. E foi glorioso esse ministério. A lei de Moisés, o ministério da morte foi glorioso, está dizendo aqui que foi magnífico, glorioso. Mas, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Esse ministério da justiça é o mesmo ministério do Espírito. Então, quando Jesus esteve aqui, ele estava num determinado poço lá em Samaria, se eu não me engano, e chegou uma mulher para tirar a água do poço, e Jesus pediu água àquela mulher. Pela lei, Jesus não poderia estar se dirigindo àquela mulher, mas ele quebrou esse tabu da lei. E ele disse para aquela mulher: a água que eu te der, mulher, nunca mais terá sede. E ele falou vários assuntos lá, e um dos assuntos foi de adoração. Que a mulher falou que eles adoravam no templo e os samaritanos no monte, e Jesus disse: já chegou a hora, e esta é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Esse é o ministério que nós estamos vivendo, o ministério que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Este é o ministério que nós estamos vivendo. O reino de Deus que eu já preguei aqui, a mensagem está no YouTube, você pode conferir lá, no meu canal lá, Zé Ramalho. Não tem muitas visualizações, que eu prego não é por fama, eu prego é porque eu fui chamado aqui, ó, aqui diz aqui, ó, eu fui chamado como ministro de uma nova aliança. Sou pregador, aqui também vai falar, se eu não me engano aqui, eu sou embaixador de Cristo. Eu represento aqui na minha cidade, aonde a minha voz chegar, eu represento aquele que está comigo, Cristo ressuscitado. Ministro de uma nova aliança. Eu já li aqui, você pode, a caneta e o papel que eu pedi para você anotar, é para em casa você conferir, porque aqui o tempo é rápido e nós não podemos prolongar muito. Porque nós temos os nossos compromissos seculares, você também tem, e todos nós temos que tirar a prioridade, um tempo para Deus. Todos os dias, 24 horas, nós temos que dar prioridade a Deus. Porque todas as outras coisas que formos fazer, dependem de Deus. Se nós passar a crer nisto, que tudo que nós formos fazer, a nossa suficiência vem de Deus. Tudo que nós formos fazer, se nós cremos nisso que eu estou falando, que primeiro é Deus, depois as nossas coisas, tudo vai dar certo. Não vai dar certo, tudo já deu certo. Não pode dar errado. Vamos ter problemas? Vamos, porque nós estamos no mundo carnal. Estamos vivendo num corpo carnal, nosso espírito está vivendo nesse corpo carnal, mas nós estamos num mundo onde o mal domina esse mundo. Mas nós aqui, como ministro de uma nova aliança, você também, meu querido, nós fazemos a diferença. Nós viemos aqui, estamos aqui para fazer a diferença. Nós temos que ser diferente. Mas que diferença é essa? Não se vestir de crente, como diz o ditado. Não é não vestir, é ser diferente. Aqui dentro, ó. Porque a nossa personalidade não é pelas roupas, não é pela nossa fisionomia, não é pelos nossos bens materiais. É pelo nosso interior. A pessoa que está aqui dentro de mim, a pessoa que está dentro de ti. Está compreendendo isso, meu querido? Essas coisinhas que não te ensinaram e que é
prioridade na nossa vida se nós aprender as pequenas coisas de Deus confundem as grandes. Está escrito na palavra. Olha, as pequenas coisas de Deus veio para confundir as grandes. O irmão Zé Ramalho é ministro de uma nova aliança, é embaixador de Cristo, mas aquele homem, para o mundo não valia nada. Feio, sem aparência, né? Não é como aquele rei Saul, que foi escrito, um homem de postura, os braços grossos, aquele homão bonito, formoso. Deus não vê pela sua aparência, Deus vê pelo que está dentro, pela essência que está dentro de ti, meu querido. Porque a essência que está dentro de ti, o teu espírito que foi colocado na tua vida, quem colocou ele aí foi Deus. Ele te conhece. Eu não te conheço, mas aquele que eu estou falando nessa noite, te conhece. Está entendendo, meu querido? Essa é a verdade de Deus. Isso é o que tem que ser pregado para as pessoas compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que Ele quer que você participe na sua vida. Antes de você partir desse mundo, Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Eu prego aqui direto. Aproveita a tua vida, que essa vida que nós estamos aqui é uma só. Depois que nós partirmos daqui, é outro nível, do outro lado, é a vida eterna. Então vamos viver a vida com alegria, com felicidade, né? Amando a esposa, amando o esposo, amando os filhos e trabalhando junto para chegar àquela mensagem que eu preguei aqui, a plenitude do amor, a plenitude da fé, o amor de Deus. Porque antes que nós amássemos o Senhor, Ele já tinha nos amado primeiro. Antes que você levantar, eu amo a Deus. Às vezes as pessoas falam que ama a Deus porque aconteceu algo maravilhoso na vida, aconteceu isso, ganhou aquilo, aí as pessoas lembram de Deus. Mas nós não devemos ser dessa forma. Nós devemos lembrar de Deus em todos os momentos da nossa vida, na alegria, na dor, na tristeza, porque nós estamos nesse mundo, tudo isso nós passamos por isso. Passamos por um momento de alegria, passamos por um momento de tribulações, dificuldades, coisas dessas espécies nós vamos passar. Já pensou quando a gente perde um ente querido? Que dor! A gente pensa que vai morrer junto. Mas Deus, não é as pessoas que estão ali que nos confortam, é Deus que nos conforta e a gente supera. Porque a nossa suficiência vem dEle. O nosso poder, o que opera em nós vem de Deus, através da sua palavra. Vamos continuar a leitura, está maravilhoso, né, a leitura? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Esse ministério que nós estamos vivendo é permanente. O ministério do Espírito, tudo é espiritual. Você lembra domingo, quando eu estava pregando sobre Paulo, ele teve aquele êxtase e foi conduzido em espírito ao terceiro céu. Ele não viu Jesus, ele ouviu as palavras inefáveis de Cristo ressuscitado. Está escrito lá, você anotou, você pode conferir, pode ver a mensagem novamente, né? E às vezes a gente atropela as palavras, fala até algo que talvez a pessoa não compreenda, mas se você prestar atenção, Deus te dá a revelação. Se porventura eu pronunciar alguma palavra errada aqui, mesmo você sabendo, ele errou ali, mas Deus vai te esclarecer a verdade, porque o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, meu querido, não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Presta atenção, viu? Então aqui nós vimos esses dois ministérios, o ministério da morte, né? A lei de Moisés, o aguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. O aguilhão da morte era o pecado, isso era na lei de Moisés, tinha um aguilhão, o aguilhão da morte era o pecado na lei, e a força do pecado era a lei de Moisés. Mas na cruz, acabou a lei. A velha aliança.
Agora nós somos ministros de uma nova aliança, um novo testamento. E eu já falei nas outras mensagens que você precisa conhecer a palavra para você tomar posse da herança. A herança que foi prometida a Abraão, que é para nós. E essa nova aliança é o Novo Testamento. O testamento precisa ser aberto na sua vida. Para ser aberto, você tem que ativar o Espírito Santo na sua vida. Eu já mostrei como é que ativa o Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. Só crê na palavra. A palavra de Deus, você crê, o Espírito Santo está ativado na tua vida. Tua mente é ativada. O teu conhecimento é ativado. Aí vem a transformação da tua mente, né? Das mentiras que você ouviu pela verdade de Deus. Porque falaram tanta mentira para nós. Falaram tanta mentira para nós. Pior que está na Bíblia, né? Só que para uma época diferente da nossa. Porque a Bíblia significa conjunto de livros, são vários livros. Então, tem livros aqui que já se cumpriu a palavra. Tem livros aqui que já se cumpriu a palavra. E pouca coisa aqui que falta para se cumprir, porque na cruz cumpriu quase tudo. O que está faltando para se cumprir na nossa vida é nós reinarmos em vida aqui, que nós já estamos reinando em vida, e conhecer a vida eterna, porque é o último feito dessa obra de Deus aqui para nós, é você conhecer a vida eterna, a transformação do teu corpo carnal num corpo espiritual. E futuramente nós vamos pregar sobre isso. Se tem corpo material, que é esse corpo que nós estamos habitando, tem um corpo espiritual também. Que imediatamente quando nós morrermos, esse corpo vai ser transformado. E vamos deixar esse assunto mais para frente, porque nós estamos falando sobre a verdade de Deus e o ministério da reconciliação. Agora vamos passar para o capítulo 5. É aqui onde está. Nós temos... Hoje nós não vamos alongar muito a mensagem, mas vamos mais uns 15 minutos, 20, e nós terminamos essa mensagem, se o Espírito Santo assim conceder. Né? Vamos à palavra. O ministério da reconciliação, capítulo 5, tem muitas revelações de Deus que nós vamos outrora voltar e pregar sobre essas revelações. Mas aqui no versículo 18, nós vamos ver aqui o ministério da reconciliação, e também aqui tem um grande mistério, um mistério de Deus. Vamos ver aqui, vamos ler e vamos ver esse mistério que está aqui. Que talvez você nunca ouviu isso na vida. Se alguém já ouviu, as pessoas que estão recebendo o Evangelho da Graça, porque o líder lá, o encarregado, o embaixador, o cooperador lá, deve ter pregado sobre esse ministério da reconciliação. Diz aqui, ó, versículo 18: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Está vendo? Esse ministério, querido, antes de nós prosseguirmos a leitura, esse ministério da reconciliação, antes de Jesus morrer na cruz, todas as pessoas que morriam, o espírito deles e delas, né, de todas as pessoas, porque a Bíblia, quando fala em homem, é vice-versa, é homem e mulher. Né? Quando fala numa pessoa na Bíblia, num homem, é vice-versa, é para você também. A palavra que fala para o homem é para você também, mulher. Porque quando nós formos pregar na ressurreição, você vai ver que para Deus, todos nós, Ele nos vê como anjos, como um espírito. Ele nos vê como um anjo. Anjo significa um espírito. Então ele nos vê como um anjo. E lá na glória, né, ele já pregou a respeito da ressurreição, lá na glória não tem homem nem mulher. Todos nós vamos ser anjos. Anjo não tem sexo. Você já viu aparecer uma anja para alguém? Né? Mas vamos pregar aqui, já falando em anjo, tinha um ministério também dos anjos. Esse ministério era na lei de Moisés. Depois da cruz não existe esse ministério mais. Né? O anjo do Senhor acampa ao lado daquele que teve, era na lei de Moisés. Sabe por quê? Porque nesse ministério do Espírito
depois da cruz não é um anjo. Quem está em nós, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito de ter um anjo ser superior ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que está em nós é o próprio Deus. Cristo, eu já falei aqui sobre que não tem três, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três, são um só. São três manifestações, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos vivendo a terceira manifestação, que é o ministério do Espírito Santo de Deus. O Pai já operou, o Filho, e agora a terceira, o ministério do Espírito. Então o ministério dos anjos acabou com a lei. É outras mensagens que futuramente você vai compreender detalhe por detalhe isso que eu estou falando. Ah, mas essa pessoa está falando heresia. Não, tá? É a palavra de Deus. Né? Tinha, antes da cruz, os anjos é quem ministrava a lei. A lei foi dada por meio de anjos. E eles é quem estava em todo lugar. Aparecia anjo. Lê lá em Abraão, quando apareceu lá, quando foi para destruir Sodoma e Gomorra, apareceu anjos transfigurados em homens. Na graça não tem isso. É o Espírito Santo de Deus. Quem habita em nós, quem está do nosso lado, quem ora por nós, quem nos santifica, quem intercede por nós, é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que está em nós. Vamos continuar. E domingo continua essa mensagem, viu? Para nós encerrarmos o assunto domingo com chave de ouro, com a presença, igual estamos hoje, com a presença do Deus verdadeiro nas nossas vidas. Oh, glória, mas que palavra maravilhosa. Oh, é maravilhoso ministrar a palavra e ser ouvinte do próprio Deus falando no nosso coração. No nosso coração. O versículo 19. Vamos ler o 18 para dar continuidade. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você viu quantas revelações já foi revelado para você? Você conhecia isso que eu falei, acabei de falar aqui pelo Espírito Santo de Deus? A saber que Deus estava em Cristo. Está vendo? Cristo ali, quando estava na cruz, o próprio Deus estava com ele ali, ó. Agora eu vou te falar uma coisa. Sua fé não é capaz de crer nisso, não. É aquela faixa que eu disse que ia pôr aqui. Você anota aí no seu papel, no seu caderno, com a caneta aí, ó. Anota aí, Efésios 2:8. Está aqui na minha mente, já decorado, ó. Aprendido, não esqueça nunca mais. Nem é decorado, que decorado a gente esquece. Quem aprende nunca esquece. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Tua salvação não precisa você fazer nada, porque obras para se salvar, ninguém alcança isso, porque quem fez essa obra salvadora lá na cruz foi Cristo. A graça redentora de Deus nos salvou. Salvou o quê? O nosso espírito. Outra revelação. O nosso espírito, porque a Bíblia diz, a carne para nada se aproveita. O que é a carne em nós? O nosso corpo. Então esse corpo vai ser sepultado. E vai virar o quê? Pó. E depois da cruz a Bíblia diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Eu acabei de citar. Se for sua fé nessas palavras que eu estou citando aqui, ministrando nessa noite, você não acredita. Você só vai crer porque é a fé da graça que é dada por Deus. A nossa fé mesmo comum é difícil. Aí vai vir o se questionar. Mas será como é que Deus? Mas Deus não está no céu? Como é que ele ia estar em Cristo na cruz? Você acredita que Deus está aí na tua vida? Eu acredito que Ele habita em mim. A minha esposa está aqui, ela acredita que Deus está na vida dela. Os meus netos estão ali, Deus habita na vida deles. A minha família e todos os que creem pelo dom da fé. Abacuque já no Velho Testamento dizia, o meu justo viverá pela fé. Paulo também pegou essa palavra e disse que o justo viverá pela fé. Quem é justo?
Quem é justo é quem foi reconciliado com Cristo. Quem é justo é quem foi justificado por Cristo. O ministério da justiça, o ministério do Espírito Santo é que na cruz nos justificou. Antes de Cristo morrer na cruz, tinha a lei de Moisés. Os judeus, os israelitas, eram justificados pela lei de Moisés, pelos mandamentos da lei de Moisés. Nós, da graça, somos justificados através da nossa fé. Revelações de Deus. E a palavra, está tudo escrito aqui na palavra. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E outra revelação, a Bíblia, aqui aparece o capítulo 6, mas a Bíblia original, ela é direta. Ela não tinha versículo, não tinha capítulos. Fizeram isso para fazer confusão na mente do homem. Dizem que é para ficar mais fácil, mas faz a confusão, porque aqui nós paramos, né? Mas se você continuar, continua o assunto. Vamos ver o 6, versículo 1. Ó. E nós, na qualidade de cooperadores, com ele também vos exortamos, a que não recebais em vão a graça de Deus. Está vendo? Olha, a palavra que eu estou pregando para você é a graça de Deus. Por isso, meu querido, tenha respeito, temor a Deus e receba de bom grado a palavra de Deus. É a graça de Deus. Paulo exortou os seus ouvintes lá e ele diz aqui, ó, e nós, na qualidade de cooperadores, embaixadores, cooperadores, com ele também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. E já entra outro assunto. Então a palavra de Deus, às vezes um versículo, quando você pula para um, é uma mensagem, outro versículo é outra mensagem, e é milhares de mensagens que temos para compreender. Porque às vezes a pessoa, domingo eu falei do eunuco, ele disse, como é que eu vou entender essa palavra se não tem quem pregue para mim? Por isso que tem os embaixadores, os cooperadores de Cristo. Nesta noite eu sou um embaixador, estou cooperando com a obra de Cristo, ensinando as pessoas que esse evangelho está se referindo ao que Cristo fez na cruz. Essa palavra aqui não vai te salvar, vai te dar o entendimento da tua salvação que já foi realizada lá no Calvário. As pessoas não entendem isso. Estão vivendo como se Cristo ainda fosse morrer novamente no Calvário. Tem pessoas dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro já passou, sabe por quê? Porque ele foi imolado lá na cruz. Hoje não é o Cordeiro mais, hoje é o Cristo ressuscitado. Hoje nós não somos daquele Jesus que morreu na cruz. Hoje nós somos do que está ressuscitado. Aquele veio para morrer na cruz, ele veio para anunciar o reino de Deus, e ele fez a obra salvadora na nossa vida, morreu para nos salvar. Quando ressuscitou, é o Cristo ressuscitado. Se nós voltarmos aqui em Romanos, vai falar isso aqui, ó. Se eu não me engano, Romanos 7, anota aí no seu papel, 7, versículo 4. Paulo estava fazendo uma analogia do casamento, e entra esse assunto aqui, ó, versículo 4 do capítulo 7 de Romanos. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Né? Quando Jesus estava aqui, aquele Jesus filho de Maria, as pessoas pensam que Jesus
estava pregando esse evangelho da graça. Ainda não tinha o evangelho da graça. Ele estava pregando, ele veio para cumprir a lei. Está escrito lá no livro de Mateus, Lucas, Marcos, João. Ele veio para cumprir a lei por nós. Fizeram uma pergunta: tu está anulando a lei? Ele disse: não, eu não venho para anular a lei, eu venho para cumprir a lei. É tanto que Jesus batizou nas águas, que tinha que ser justificado. Tudo na lei de Moisés o homem tinha que fazer, era justificado por meio das obras. Ele jejuava, ele ia ao monte, eram as obras da lei. Ia ao monte, jejuava, né? E outras coisas mais que ele fazia, que é várias coisas. Era 603 mandamentos. Ele chegou lá, João disse: eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim. Jesus disse: convém cumprir toda a justiça. Era a justiça da lei. Os da graça, a justiça é por meio da fé, não é por obras. Então era uma obra. Está entendendo? Isso aqui você vai compreender. Talvez você não compreenda agora, mas você estudando, você vai compreender claramente o que eu estou falando. Viu? Porque nós estamos pregando a verdade. Se eu não pregar a verdade, eu vou ser cobrado. Né? Vou ser cobrado, porque eu estou representando Cristo aqui nesse momento. Através da sua palavra, eu sou um cooperador. Então eu tenho que falar a verdade. Eu não posso desviar da verdade para enganar as pessoas. Né? As pessoas estão enganando aí, mercadejando a palavra de Deus. Estão pegando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, mercadejando a palavra de Deus. Você já viu algum culto aqui online, ou lá na congregação onde nós reúne, eu pregar pedindo dinheiro? Não? As pessoas oferecem. Tem pessoas aí na internet doando trem para nós ajudar os pobres, melhorar os equipamentos. Eu agradeço e louvo a Deus, porque quem recompensa não é eu. Quando a pessoa faz um gesto de bondade desse para ajudar um irmão, para ajudar o nosso semelhante, Deus é quem nos retribui. A nossa suficiência vem de Deus. Então eu sou grato a Deus, porque Deus dá suficiência para as pessoas que amam a obra de Deus, que é a igreja. A igreja somos nós. Eu já preguei sobre isso. Né? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, se você está vivendo o Cristo ressuscitado, as obras da carne e os frutos do Espírito, então você está frutificando para Deus. Nessa noite, eu estou frutificando para Deus. O que é que eu estou fazendo? Levando conhecimento, levando a palavra, a bondade, a verdade de Deus. A verdade de Deus para nossas vidas. Né? Então, esses ministérios são vários. Ministério de reconciliação, que nós já vimos aqui, o que foi que aconteceu, a reconciliação. Então, o pegar essa palavra, distorcer essa palavra e erraram muito, que nós vamos ver futuramente. Né? Essa palavra de reconciliação, Pedro, lá na carta de Pedro falou pregar, e não é reconciliar, porque as pessoas que morriam antes de Cristo morrer na cruz, eles ainda não tinham a salvação. A salvação foi consumada lá na cruz. As pessoas morriam e o espírito ficava retido na cova. Davi falou nisso: Senhor, não deixa meu espírito ficar na sepultura. Né? Sepultura. E nós vamos ver futuramente o que é o inferno que Jesus falou, que não é o inferno criado pela religião. A religião criou um inferno e criou um diabo. Criou um diabo que não existe aqui na Bíblia. Nem existe, nem nunca existiu. Aliás, aqui tem um diabo que foi destruído na cruz, mas não é esse que eles criou. Então nós vamos encerrar aqui, meus queridos, aqui agora em alguns minutos. Então fica bem claro para você, olha, nós estamos vivendo o ministério do Espírito de Deus. Santo. Tudo é invisível. Né? Então as coisas que Cristo fez na cruz, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para aquelas coisas que Ele fez na cruz, trazer a existência para o nosso mundo
o nosso mundo concreto, o nosso mundo secular. Aqui onde nós lemos lá em Coríntios, diz assim, ó, creio, por isso falei, creio, por isso eu faço. Eu recebo as bênçãos de Deus porque eu creio. Se você não crê, você não recebe nada. Se você não se envolver com a palavra, não se envolver com Deus, não tentar conhecer Deus, você não recebe nada. Tem muita gente vivendo no mundo pela sorte. Nós não vivemos pela sorte, vivemos pela presença de Deus na nossa vida, por meio da fé. Então, meu querido, eu já vou desejar para você, no domingo nós continuamos culto online. A palavra é uma continuação. É só revelação para você. Só revelação e bênção. Você não precisa pagar nada, porque já foi pago tudo isso. Viu? Eu já recebi de Deus. O meu salário eu já recebi de Deus. Graça e paz. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo essa mensagem. Os que estão ao vivo já estão ouvindo, mas vai estar no YouTube. Talvez há muito tempo para frente, quando alguém estiver ouvindo, talvez eu já esteja lá na glória, na vida eterna. Mas fica o abraço do seu embaixador de Cristo, cooperador, José Ramalho de Souza, ao dispor da obra de Deus, que já está pronta. Graça e paz, abençoados e abençoadas.